Sejam muito bem-vindos. Como está a experiência? Estamos na reta final da AgroLab Amazônia, um evento inovador e singular, proporcionando a experiência gamificada da realidade virtual. Você sabia que estou neste momento em Porto Velho, Rondônia? Incrível essa tecnologia, não é? Não é por acaso que batizamos esse evento de AgroLab Amazônia. Este bioma, que é considerado estratégico e pode gerar tanta riqueza, precisa que encontremos conexões convergentes entre desenvolvimento e sustentabilidade. Não é à toa que a questão ambiental ensejou toda uma programação específica aqui no evento, com o superapoio e colaboração do Centro Sebrae de Sustentabilidade, uma referência na área não apenas no sistema Sebrae, mas em todo o país e, quiçá, o mundo. Com a palestra Desafio para a Sustentabilidade da Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nos situará sobre as políticas públicas aplicadas ao meio ambiente por parte do governo federal. Para debater, teremos o secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, e também o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho Torquato. Para mediar esse importante painel, convidamos o coordenador da bancada federal de Rondônia no Congresso Federal, deputado federal Lúcio Moschini. Aproveitem e bom debate. Ok? O Geraldo e o Joaquim me ouvem? Bom dia, tudo bem? Eu vou sugerir, Bom dia. Como o ministro está impossibilitado de participar nesse momento ainda, então eu queria abrir um espaço para que tanto o Joaquim quanto o Geraldo fizesse uma explanação inicial. Poderíamos trabalhar com 3 minutos cada um, de maneira que nós vamos fazendo esse início até que o ministro possa participar. Então, começando aí por um critério de idade, acho que eu vou optar pelo Joaquim, né? Melhor. Joaquim, eu queria ouvir de você, durante os 3 minutos aí, qual que é a concepção que nós temos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, do país como um todo, né? Você fique à vontade para fazer suas considerações. Obrigado pelo convite. Nós desenvolvemos um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, dentro do plano de combate ao desmatamento, e tem 3 eixos transversais que eu acho que seriam importantíssimos a gente destacar nesse momento. Seria inovação, investimento de impacto e ambiente de negócios. Esses eixos são transversais aos eixos que a gente fala de regularização fundiária, zoneamento econômico, bioeconomia, pagamento por serviços ambientais e tolerância zero aos crimes ambientais. Esses 3 eixos transversais, eles são super importantes para o desenvolvimento da região. Se não houver alguma inovação básica muitas vezes, eu não preciso de uma inovação em região que muitas vezes não tem um básico. Talvez a inovação, às vezes eu chamo a atenção que inovação é uma bomba d'água, é um motor de popa para algumas regiões extremas da Amazônia, onde você não tem o básico. Claro que a inovação de ponta também é importante para trazer soluções. Investimentos de impacto que trazem não só o retorno, mas sim a mudança de um território, seria super importante você trazer investimento com juros zero ou com o foco na mudança da atividade de uma região. E ambiente de negócios é o que o governo federal tem que fazer. Nós aqui, do governo federal, junto com o MAPA, estamos desenvolvendo políticas para acelerar e melhorar muito o ambiente de impacto para que as coisas aconteçam realmente na Amazônia. Obrigado. Depois nós vamos explorar mais esse tema, né, esses 3 eixos aí, esses 3 vetores, que são pilares também para o nosso desenvolvimento sustentável. De toda sorte, esse desenvolvimento sustentável não desatrela, não passa longe da regularização fundiária, ele é absolutamente atrelado, né?
E ninguém melhor para tratar desse assunto conosco do que o próprio presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Então, Geraldo, gostaria que você fizesse a introdução aí, para nós balizarmos o nosso debate através da sua fala. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Joaquim. Eu acho que o debate sobre a questão da Amazônia, a gente, normalmente, quando a gente acompanha os noticiários e as mídias, sempre são muito apaixonadas sobre esse assunto e tem um viés muito forte sobre a questão ambiental e sempre a análise é muito do momento. A gente tem que lembrar que a questão da Amazônia e das políticas públicas da Amazônia, ela vem de um longo tempo. A ocupação da Amazônia, ela tem que ser lembrada que ela vem de um contexto de um estímulo do Estado para a ocupação da década de 60, com uma sequência de políticas que vem desde a época dos anos 60, com política de colonização dos anos 60, 70, depois com eixo de desenvolvimento, com grandes obras que foram feitas, no intuito que era o espírito de ocupar a nossa Amazônia com a nossa população, ou seja, nós tínhamos que ocupar. Não sei nem se não tivéssemos tido essas políticas, se hoje nós teríamos o controle sobre esse território. Grandes obras, política de colonização, política de reforma agrária, mas o fato é que houve uma ocupação territorial sem uma resposta depois do poder público para que regularizássemos a situação dessas pessoas, ou seja, o governo estimulou que as pessoas fossem para essas regiões, houve políticas públicas para que parte dessas pessoas migrassem para lá, e nós temos uma realidade. Nós temos, as pessoas tratam a Amazônia como se fosse um grande vazio humano, é uma floresta sem pessoas lá dentro, o que não é uma verdade. Nós temos um país com quase 25 milhões de pessoas aí dentro. É um grande país, com grandes brasileiros aí dentro, e que habitam a região mais rica desse país, e que precisam ser tratados como tal. Então, eu estava ouvindo essa semana uma intervenção, inclusive, do ministro Ricardo Salles, em que ele diz, nós temos a região mais rica do Brasil com o menor IDH médio, ou seja, tem alguma coisa errada nessa política pública que induziu essas pessoas a ocuparem esse território e depois não deu as condições para que essas pessoas desenvolvessem as suas atividades. Parte disso passa pela regularização fundiária. É isso que é o objetivo do governo, é trabalhar fortemente para que a gente comece a saldar essa dívida e comecemos a identificar essas pessoas para que elas possam ter, de fato, acesso às políticas públicas e possam produzir, e produzindo, tendo renda, e aí sim tem a sua condição de sustentabilidade econômica e a convivência correta com o seu meio ambiente e a sua família nessa região. Ok, eu vou reforçar aqui para o Geraldo e para o Joaquim, tem milhares e milhares de pessoas nos assistindo nesse momento, e nós estamos falando de sustentabilidade na Amazônia. O que de acho que é isso? O que é essa sustentabilidade? É você se sustentar, ficar com a sua barriga cheia, encher a barriga da sua família, ter renda para você e gerar desenvolvimento sem necessariamente agredir o meio ambiente. Então, traduzindo em miúdos, o nosso desafio da sustentabilidade é esse. É você produzir comida sem destruir o meio ambiente. Então, eu queria focar muito nesse tema e ouvir o Joaquim para, dentro desses 3 eixos, desses 3 vetores que ele citou, ou qualquer outro, qual o vetor, qual a ação pública nesse contexto de nós podermos gerar comida sem agredir o meio ambiente. Obrigado, Lúcio. Nós temos um programa bastante importante para a região da Amazônia. Chama Programa Floresta Mais. É um programa que olha para o território de vegetação nativa que vocês têm. É o volume de floresta que vocês têm preservado. O desafio desse programa, e eu acho que o foco principal dele, é tirar o olhar para quanto vale uma árvore, para o olhar para quanto vale quem cuida de árvore. O importante hoje é você reconhecer os serviços
da atividade de conservar a floresta. Os serviços ambientais são uma atividade de preservar, conservar, monitorar, e os benefícios que a natureza oferece, eles advêm da preservação e da conservação, que alguém realizou essa atividade. Então, o programa Floresta Mais, o projeto piloto que nós temos para a Amazônia, vai pagar serviços ambientais para pequenos produtores que preservem mais do que a reserva legal. E vai pagar 50 milhões de dólares para esses pequenos produtores durante 4 anos, para quem cuidar e tiver boas práticas ambientais, especialmente cuidando do excedente de reserva legal, no caso desse projeto piloto. 12 milhões de dólares para pagamento por serviços ambientais para recuperação de vegetação nativa, quem está em déficit com áreas que foram abertas. 7 milhões e meio para comunidades e 5 milhões para inovação. Inovação básica, inovação de ponta, inovação tecnológica, maratona de inovação para conseguir fazer com que a gente crie uma plataforma para ofertar serviços ambientais, uma vez que a atividade econômica na Amazônia está muito ligada ao volume de floresta preservada. Para preservar a floresta e ser remunerado por essa atividade de cuidar. A floresta não está em pé ali porque, por si, ela está em pé porque alguém cuida dela, porque alguém, ou o Estado ou o privado, tem essa atividade de proteger. Então, essa é uma política pública, esse é um programa que nós lançamos há 2, 3 meses atrás, ele está em execução, a gente deve conseguir cadastrar os produtores rurais, validar o cargo dos produtores rurais e aqueles que tiverem excedente. Nós devemos atuar provavelmente em 50 mil produtores devem ser beneficiados com esse programa nessa fase de projeto piloto. É um projeto piloto que, pela primeira vez, o investimento internacional baseado em redução de desmatamento, o financiamento internacional vai pagar serviços ambientais diretamente ao produtor. Os outros, o que se fazia anteriormente? Se estudava quanto vale a floresta. Hoje nós estamos num programa que remunera quem cuida de floresta. O objetivo do programa é remunerar quem cuida. Esse é um projeto piloto bastante interessante. Nós captamos agora 100 milhões de dólares e nós temos reconhecidos no Acordo de Paris mais de 30 bilhões de dólares para poder captar novos recursos para pagamento por serviços ambientais. Joaquim, Obrigado, por que esse dinheiro nunca chega lá no cidadão que está lá na floresta mesmo? Por que é tão difícil dar certo isso? Você tem 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 30 milhões de dólares. Eu não tenho um centavo cuidando da floresta aqui. Estou aqui lascado, sem dinheiro e cuidando da floresta. E em todo momento, isso é publicamente divulgado. Tem tantos milhões para isso. Eu estou te espremendo aí porque eu também estou na condição de deputado federal aqui como mediador desse debate. Então, já vai chegar o engenho para o Geraldo, mas eu queria ouvir de você aí, por que esse dinheiro não chega? O dinheiro antes era utilizado para política pública, muito mais para estudar quanto vale a floresta, com muito menos objetivo em fazer com que ele chegasse efetivamente para quem cuida de floresta. Esse é um projeto piloto para o Brasil, porque pela primeira vez nós vamos fazer isso. Pela primeira vez nós vamos pagar quem cuida. Ele é um projeto piloto com dinheiro internacional, de financiamento do clima, mas nós temos sim possibilidade, através do setor privado, remunerar quem cuida de floresta. Toda a cadeia do agro, todos os parceiros do agro poderiam reconhecer a atividade que um produtor, um proprietário rural faz de cuidar de floresta. Reconhecer e remunerar. Esse é o objetivo do programa. O objetivo é que a sociedade como um todo, além de reconhecer o valor da floresta em pé, ela tem que reconhecer e remunerar o valor de quem cuida da floresta, quem pagar para quem cuida. Esse é o objetivo do programa. Esse é um programa que a gente começou com um debate aí com a sociedade, nós aqui do MMA, junto com o Ricardo Salles, que tem sim todo o interesse em fazer com que o dinheiro chegue no chão. Desenvolvemos esse programa e estamos começando a fazer um estudo do CAR de cada produtor na região, e ano que vem devemos começar a pagar diretamente aos produtores. Tá?
Eu tenho 200 hectares de área. Desses 200 hectares, eu tenho 100 hectares de floresta em pé, que eu estou cuidando. Sim. Quanto é que você vai me pagar para cuidar desses 100 alqueires? O excedente de reserva legal para pequeno produtor, a ideia é pagar 200 a 250 reais por hectareano, baseado numa agricultura de baixo rendimento, vamos dizer assim. Uma vez que você não vai fazer atividade de produzir da atividade pecuária, você vai ter uma atividade de manter e conservar aquele território. Vão ser 4 anos de 200 a 250 reais por hectareano. Ok, Geraldo, todos nós estamos numa expectativa grande de fazer essa sustentabilidade. Entretanto, na minha concepção, a sustentabilidade passa necessariamente pela legalidade jurídica, porque se eu não tiver legalidade no meu direito de propriedade, o órgão ambiental também fica sem o direito de me punir, porque não tem dono naquela terra, então eu até me sinto à vontade, talvez, para cometer algum delito ambiental. Então eu queria ouvir do Geraldo a expectativa para criar essa segurança jurídica para o proprietário rural, seja ele nos projetos de assentamento, nos projetos de colonização ou na área do regula, né, da regularização do antigo terra legal. Então eu queria ouvir do Geraldo aí quais as expectativas. Vamos falar da Amazônia, tá, Geraldo? Especificamente, até se possível, aqui de Rondônia, para nós termos um perfil, um número, para que a gente possa evoluir no nosso debate. Essa colocação é muito pertinente, deputado, porque normalmente atrás do anonimato é que se esconde o crime, né? É fácil de se esconder atrás desse anonimato para cometer os ilícitos, ou seja, os órgãos ambientais têm uma dificuldade muito grande de buscar, de imputar responsabilidades quando não existe um CPF vinculado àquela ação. Isso por um lado, a questão da sustentabilidade. Por outro lado, também é muito difícil que a gente consiga aplicar qualquer tipo de política pública de desenvolvimento e de sustentabilidade para aquela família, se a gente não aplicou, de fato, se a gente não deu o direito da regularidade daquela situação, daquela família na terra. A gente fala muito de floresta, de manter a floresta em pé, mas é muito difícil a gente conseguir garantir que aquela floresta fique em pé se a família que ali vive não está tendo recurso para ela se manter de pé, né? Então a gente precisa aplicar regularizar essa situação para quem for devido, para quem a lei permitir, para então aplicarmos as políticas públicas que estão previstas para que essa pessoa possa efetivamente produzir e se manter ali de uma maneira sustentável. Existe um conjunto de legislações, o senhor sabe bem, acompanhou o que foi a luta ao longo, desde o ano passado, das discussões no Congresso Nacional, da tentativa que nós tivemos de mudança de legislação a partir da medida provisória 910, a discussão que foi grande. Nós estamos passando um momento, um ano muito complexo, não apenas em relação a isso, né? Nós tivemos um ano difícil, né? Nós começamos o ano com a mudança de legislação, com mudança de sistema, com mudança de tudo, que foi a medida provisória, que não foi votada. Então, volta tudo ao que era anteriormente, desfaz toda a lógica que era de atuação que a gente tinha conseguido alterar a partir da medida provisória. Depois disso, vem o coronavírus, Covid, dificuldade de colocar o nosso pessoal para ir atuar em campo e a dificuldade orçamentária que veio na sequência com tudo isso. Então, a gente teve meio que uma tempestade perfeita para conseguir efetivamente poder trabalhar em campo e dar o resultado que a gente esperava que pudesse dar em campo. Ainda assim, o governo como um todo já conseguiu emitir mais de 70 mil instrumentos titulatórios dos diversos tipos, porque são títulos diferentes, dependendo da natureza do tipo de título, do tipo de regularização que estejamos falando. Na Amazônia, especificamente, aí tentar falar um pouquinho de Rondônia. Em Rondônia, a gente tem um acordo de cooperação com o governo do estado, assinado, ainda não está em operacionalização, está para ser publicado nos próximos dias, uma contratação com a seção, com recurso destinado pela bancada
para a sessão de 35 pessoas profissionais para ajudarem no trabalho nosso de regularização fundiária no Estado, mas que ainda não está na prática, nós não estamos esperando, ainda não tivemos esse recurso, mas que vai ser um grande reforço para a gente. Nós temos o recurso, estamos em andamento, processos de licitação para o GEO. A Amazônia como um todo tem um déficit significativo de georreferenciamento em várias áreas, em alguns estados mais, em outros estados menos, para o processo de regularização, e aí a gente vai cair de novo em uma discussão legal. A gente já conversou isso pessoalmente algumas vezes, sobre essa questão da exigência do georreferenciamento em algumas áreas, que talvez não fosse necessário que fosse tão exigente assim, mas o fato é que a lei atual assim exige. Então, existe a necessidade de fazer um trabalho de georreferenciamento, existe um atraso grande nesse aspecto e um déficit orçamentário para fazer isso, que é um investimento que está sendo feito. Existem em andamento em quase todos os estados da região amazônica processo de licitação para se fazer isso daí. E existe em andamento no Congresso um processo de tentativa de mudança da lei. Nós temos em andamento isso, força-tarefa sendo mobilizada para atuar. Existe uma emenda do deputado Lúcio Moschini em Rondônia para que a gente trabalhe dentro dos assentamentos, dentro de assentamentos. Na próxima semana deve estar sendo publicado, fechou essa semana o texto, uma licitação também no estado de Rondônia, que vai afetar provavelmente não, vai afetar 16 mil lotes do estado de Rondônia para titulação dentro de assentamentos. Isso vai ser um grande avanço. Já foram feitas supervisões em torno de 700 lotes, isso não significa 700 títulos de imediato. Então, nós estamos planejando um evento até o final do ano aí, com a ministra Tereza Cristina já alinhada até o final do ano, provavelmente no mês de novembro, com a presença dela, para fazer uma primeira entrega que ainda está muito longe do que a gente imagina, mas na linha do que já foi feito no Mato Grosso semana passada, de tentarmos fazer uma primeira entrega acima de 1.000 títulos, tanto de regularização fundiária quanto de assentamentos no estado de Rondônia. Estamos deslocando uma força-tarefa não só de servidores de Rondônia, mas de servidores de outros estados, tanto com serviço local quanto serviço remoto, para tentar destravar o processo e a gente poder efetivamente começar a fazer entregas. O que eu acho que é interessante que seja dito é o seguinte, é que desde o início do ano, com a reativação do Conselho da Amazônia, e o Joaquim é coordenador de uma das câmaras disso, do Conselho, que a gente atua junto, é que existe uma orientação do Conselho para que o trabalho de regularização fundiária seja, de fato, priorizado. E uma das metas do Conselho da Amazônia é que, efetivamente, haja um trabalho de campo com entregas de titulação, e a meta estabelecida pelo Conselho da Amazônia e validada pela ministra Tereza Cristina, inclusive é isso que a gente queria reforçar, é que esse trabalho de campo aconteça ainda esse ano, com essas entregas sendo realizadas, e a meta é que esse primeiro trabalho seja realizado já esse ano ainda no estado de Rondônia. Então, da mesma forma que nós já fizemos uma primeira entrega na Amazônia Legal no estado de Rondônia, a segunda está programada para acontecer esse ano ainda no estado de Rondônia. Então, esse é o viés. Agora, está muito longe de chegar no ritmo que a gente espera, deputado. A gente tem muita trava ainda legal, tem um decreto em andamento, que gostaria que já tivesse publicado, que na verdade absorve parte da flexibilização, não é flexibilização a palavra correta, quando eu digo isso as pessoas entendem errado, mas parte da modernização do processo de regularização fundiária que estava previsto na medida provisória, que é a questão do sensoriamento, da utilização do sensoriamento remoto no processo de regularização, mas que ainda não saiu o decreto. Então, assim, parte da agilização do processo de regularização fundiária virá com o decreto, mas ainda com as limitações que estão impostas na lei. A lei não houve o ganho que a gente esperava que houvesse a partir da medida provisória 910. Assim, a gente precisa avançar muito, estamos tentando, estamos correndo, num ano difícil, mas já destravando. Já estamos em algumas áreas com um volume de entregas que ainda está muito longe de ser o que precisa ser feito, mas já é diferente do que vinha acontecendo anteriormente. Ok. Joaquim, vamos aqui caminhando já para um resumo final.
E eu queria que você falasse para todos que estão nos assistindo como é que eu consigo fazer um desenvolvimento sustentável em uma floresta. Nós temos milhares e centenas de unidades de conservação que o poder público não consegue fiscalizar. Elas é um museu a céu aberto para ninguém visitar, para ninguém ver, não gera nenhum tipo de desenvolvimento e gera somente a clandestinidade na exploração, seja do extrativismo vegetal, seja do mineral, seja de qualquer outra forma. Então eu queria que você tentasse pautar aí, explicar um pouco como é que eu faço desenvolvimento sustentável em uma floresta que não tem uma diretriz, que não tem uma fiscalização. Como é que eu vou desenvolver isso? Obrigado pela pergunta. Nós aqui do governo federal temos um programa Adote um Parque, o decreto está para sair provavelmente na semana que vem. O programa é uma forma simplificada do setor privado contribuir com o tema de preservar e conservar. Qual é a forma? Você, empresa que tem interesse em contribuir com a conservação e a preservação das unidades de conservação da Amazônia Legal, são 132, vai dotar esse parque e doar a atividade dos brigadistas, dos guarda-parques, dos equipamentos, para que o ICMBio aponte as atividades que têm que ser feitas. Com isso, você geraria renda e emprego, tirando o emprego da atividade ilegal para o emprego da atividade legal, tirando o emprego do motosserrista para o guarda-parque, para o brigadista, e assim desenvolvendo uma atividade econômica no entorno e dentro dessas unidades de conservação para protegê-las. Segundo, as concessões para ecoturismo estão em andamento, alguns parques já estão em processo de concessão para visitação. Esse também é um programa aqui bastante importante, que traria, sim, muita atividade econômica para as regiões que têm unidade de conservação. O outro é pagamento por serviços ambientais. Projetos que reconheçam os serviços, os benefícios ecossistêmicos gerados por essas unidades de conservação, e a empresa poderia, por exemplo, gerar crédito de carbono numa unidade de conservação, como em Rondônia já foi feito na Rio Caltário, que é uma unidade de conservação estadual. Vocês remuneraram a comunidade que está dentro, vão contratar vários brigadistas e guarda-parques, porque para gerar esses créditos dentro da unidade de conservação, você teria que provar e mostrar que você vai proteger efetivamente. E essa atividade é um investimento de 10, 20 milhões de reais na Rio Caltário estadual, para que os créditos fossem gerados por projetos de 30 anos. Projetos esses que têm salvaguardas, que são o monitoramento dos efeitos benéficos, colaterais, potencializados e algum efeito negativo ou não esperado reduzido. E também todos esses projetos, para gerar esses créditos como pagamento por serviços ambientais gerados dentro daquelas unidades de conservação, tem co-beneficiários. O que significa isso? A comunidade tem que ser beneficiada com a atividade de conservar aquele território. Então, você também teria esse aumento de dinamismo econômico. O governo federal apoia isso, reconhece essa atividade de reduzir emissões de crédito de carbono baseado em floresta nativa. Isso foi um posicionamento do governo federal alterado, porque ele vinha ao longo dos últimos 6, 7 anos. O governo federal era contra essa atividade. Nós, com o Ricardo Salles, alteramos esse posicionamento do governo federal e assim vai ser possível gerar créditos, que todo mundo fala. Fala-se muito, mas não se fez até agora, e nós estamos fazendo, reconhecendo essa atividade. E só por reconhecer essa atividade, a Rio Caltário, aí do estado de Rondônia, já foi concessionada para esse tipo de investimento. As soluções passam por aí. A atividade econômica tem que acontecer nas unidades de conservação, e o reconhecimento e o pagamento por serviços ambientais tem que ser também considerado nas áreas de reserva legal e APP que a Amazônia tem, uma vez que o bioma amazônico tem 80% de área preservada,
E essa carne, essa soja, essa atividade econômica feita na área de lavoura deveria ser muito mais valorizada porque ela ajuda a preservar a floresta. A atividade agrícola ajuda a preservar a floresta. O desenvolvimento do agro ajuda a preservar a floresta. E isso teria que estar embutido no produto do agro, teria que estar informado para um comprador que, comprando produtos do agro da Amazônia, ele está valorizando a proteção de 80% do território. Então, esse programa Floresta Mais, o Adote um Parque e as concessões para ecoturismo são programas do Ministério do Meio Ambiente que vão nessa direção de gerar atividade econômica no território. Joaquim, nós temos um problema grave no Brasil, e principalmente na região norte, que são as invasões das unidades de conservação. Nós temos acompanhado uma atuação muito forte da Polícia Federal, do ICMBio, dos órgãos ambientais estaduais, mas a gente consegue interpretar que o poder público não tem condições de fiscalizar uma área de dimensões territoriais, como é o nosso país, como é a região norte, e também do tamanho das unidades de conservação. Qual que é a atitude que o governo federal vai tomar com relação às unidades de conservação que já foram antropizadas há 20 anos, 15 anos, 30 anos? Eu lembro no mandato passado, o presidente Michel Temer editou medida provisória, naturalmente solicitada pela bancada do Pará, se eu não me engano, a reserva Guaxani, alguma coisa nesse sentido. E a medida provisória chegou na Câmara, tinha um ambiente para votar, e dentro de 2, 3 dias, esse ambiente desabou. A modelo Gisele Bündchen fez uma postagem criticando a MP, de sorte é que o Michel chamou nós, que éramos líderes, eu era líder daquele momento, e explicou que ia ter que recolher a medida provisória, ou então deixar ela caducar, como a gente fala, porque não tinha ambiente para aprovar. Entretanto, as pessoas já estavam no Pará, em cima dessa área, tinha gente de quase 40 anos lá em cima, né? Aqui em Rondônia, nós temos ocupações dessa natureza, ocupações ilegais, que estão em áreas de unidade de conservação, seja ela estadual ou federal, e que a gente não consegue ver uma solução a longo prazo. O fato da polícia ir lá, reintegrar a posse, tirar, naturalmente que eles não podem fazer uma barreira de proteção, ficar lá no meio da floresta, 20, 30 policiais cuidando, né? Então, qual que é a política que o Ministério do Meio Ambiente tem adotado para essas unidades de conservação que foram ilegalmente invadidas e as pessoas ainda estão lá, até mesmo produzindo uns comida, leite, gado e assim por diante? Qual que é a saída, doutor Joaquim? A saída é trazer atividade econômica para dentro da unidade de conservação, assim evitando que entre o ilegal dentro da unidade de conservação. Como você mesmo disse, o volume de território das unidades de conservação são 13% do território nacional, é bastante território. Você tem um volume de área gigantesco, com uma acessibilidade bastante difícil. Isso custa muito caro. O que a gente imagina que trazer concessão por serviços ambientais, concessão para ecoturismo, adote um parque da forma direta, onde eu vou ter brigadistas e guarda-parques monitorando o território, mas o ICMBio, sim, com poder de fiscalização, mas o adotante com o poder de contribuir, proteger, preservar aquele território, seria a melhor solução para o caso do ilegal. Para o caso do legal, que você tinha antes da UC ser criada, e você tem lá alguém com uma atividade dentro desse território, a compensação de reserva legal via cota de reserva ambiental de um produtor fora da UC, que suprimiu vegetação acima do permitido por lei, ele poderia comprar a cota de reserva ambiental de alguém que está dentro da UC para indenizar esse produtor e assim resolver uma solução bastante complexa, que é a atividade de produtores que estavam legalmente no território antes da criação das UCs, que elas foram criadas em papel e não foram criadas na realidade. E desse jeito nós temos um passivo de regularização fundiária de produtores que estavam dentro das UCs
de aproximadamente 15 a 20 bilhões de reais. E compensando reserva legal de produtor fora da OC que suprimiu a MAS, nós evitaríamos a despesa desse passivo, que nós temos um problema orçamentário bastante claro no Brasil nesse momento, e regularizaríamos e indenizaríamos quem está lá dentro. Certo? Essa é uma forma Joaquim, de isso está na lei já? legalmente dentro. Está na lei? Já é permitido. Está na lei já? Isso já é permitido por lei. O que nós estamos desenhando agora é um processo mais ágil e digital para isso acontecer. Hoje, você tem que fazer isso por papel, levando um documento, e isso pode levar 2 anos para tramitar esses documentos de forma física. Com a pandemia, o governo federal está digitalizando a maioria dos seus processos e nós estamos desenhando um processo aqui dentro para que seja digitalizado toda essa burocracia, para trazer agilidade a isso e para que aconteça efetivamente a compensação de quem estava fora da OC através da remuneração e indenização de quem estava dentro da OC legalmente. Isso é fantástico. O meu querido Geraldo, nós temos em Rondônia cerca de 74 mil títulos a serem emitidos. Esse é o número geral das propriedades rurais que estão sem o seu direito de propriedade assegurado, né? Eu queria ouvir do Geraldo, hoje é dia 24/9, hoje é dia 24/9. Até 31/12, Geraldo, quantos títulos você vai entregar em Rondônia? Número difícil de fechar, deputado. A ideia do governo federal como um todo é trabalhar na questão de titulação. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir de orçamento nos próximos anos. A meta para a Amazônia como um todo esse ano de títulos definitivos é chegarmos próximos dos 10 mil títulos esse ano. Em Rondônia, especificamente, não tem um número de Rondônia, mas vamos entregar no mês de novembro um número acima de 1.000 títulos, que será a maior entrega que o Rondônia já fez em títulos de assentamentos e de uma vez só, né? Uma maior entrega única já feita em Rondônia. O que nós estamos fazendo, você sabe bem, é que esses 78 mil títulos eles não estão prontos para serem entregues. Nós temos vários desses processos que estão colocados dentro de áreas que estão pendentes, por exemplo, de processos de georreferência que precisam de georreferenciamento, de processos que estão sendo instruídos e que precisarão de um prazo e de recursos orçamentários que ainda não estão disponibilizados. O que nós estamos fazendo é instruindo os processos para colocá-los em uma esteira de produção para que a gente mate a maior parte desse passivo até o final desse governo. Essa que é a ideia. Para você ter ideia, por exemplo, dos processos de assentamento, no dia que eu entrei aqui o ano passado, nós tínhamos prontos para emissão dentro do INCRA de assentamento, ou seja, processos que estariam prontos para serem entregues títulos no INCRA, 800 processos de assentamento. E nós vamos entregar até o mês de novembro mais de 1.000, nesse mesmo período. Ou seja, nós estamos tentando tirar o passivo e nós vamos entregar um número muito superior a isso tudo, porque Rondônia tem um passivo de 30 e tantos mil títulos de assentamento e que simplesmente os processos não eram sequer instruídos, porque grande parte dos assentamentos, das áreas desapropriadas, sequer eram transferidas para o nome do INCRA. Então, nós temos problema de documentação, problema de georreferenciamento, problema legal, problema de assentamentos que a lei lá atrás foi feita para os assentamentos feitos antes de 1985, podem ser titulados, como o senhor bem sabe, pela legislação da regularização fundiária, mas nunca foi baixado um ato normativo permitindo que isso fosse efetivamente realizado. Isso está sendo feito, nós estamos baixando esse ato normativo agora pelo INCRA, para permitir que a gente acelere esse processo. Então, qual que é o processo? Agora, quando, Geraldo, esse ato? Vamos falar da ação normativa. Quando é agora? Este ano nós teremos esse ato normativo publicado e nós vamos poder começar a trabalhar já dentro da norma da 11.952, dentro dos assentamentos antigos. Dentro do limite da lei, que é o presidente, 1985. Como eu sou mediador, né, então eu tenho o poder de interromper aqui, viu, Joaquim? Mas, presidente, é o seguinte, o senhor não acha que é muito pouco falar em 1.000 títulos do governo Bolsonaro, quando nós temos um passivo de 75 mil títulos,
você entregar só 1.000, com a presença da ministra Tereza Cristina, nós não podemos fazer um acordo digital aqui, publicamente, de que essa meta pudesse ser dobrada até 31/12 e o INCRA entregasse, no mínimo, 2.000 títulos em Rondônia? Eu posso ter a intenção de entregar muito mais do que isso. Agora, eu tenho a limitação legal de cumprir a lei que é escrita pelo Congresso, deputado. Então, esse é que é o problema. Então, eu tenho que instruir um processo. Então, quando a gente vai a campo, por exemplo, e faz 800 previsões ocupacionais, e eu tenho 130 pessoas que se enquadram na lei, esses 130 títulos, e aí é que é preciso que seja dito, esses 130 títulos serão entregues, desses 800, quase 800 pessoas, serão entregues nessa leva de novembro. Aí você diz assim, e os outros vão ser jogados fora? Não. Esses outros todos estão com o processo instruído. Esses outros todos estão com pendência ou de georreferenciamento, que estão na licitação que está sendo publicada. No máximo, eu ia dizer que está publicada até amanhã, mas eu vou colocar até a próxima semana, porque ela está pronta para ser publicada. Então, feito o georreferenciamento do assentamento, o título, a parte formal de levantamento de dados está pronta. Então, assim, essas 800 pessoas estão com o procedimento pronto. Só que esse título eu não posso entregar, porque existe uma limitação escrita na 8629 que diz que eu não posso entregar se a pessoa não obedecer uma série de critérios. Quem escreveu a lei não fui eu. Essa lei está vigente. Então, essa entrega do título dessas 800 pessoas tem que aguardar que a gente cumpra os demais requisitos da lei. Mas o trabalho de campo está feito. Então, o que é que eu estou dizendo, senhor? Tem 38 mil assentados no estado de Rondônia. Desses 38, vou até achar o número aqui. Cadê os 38 mil assentados do estado de Rondônia? Dos 38 mil assentados do estado de Rondônia, quando a gente assumiu... Cadê o quadro aqui? Hein, Geraldo, mas não vamos trabalhar com o número de assentados apenas. Nós temos que trabalhar com áreas da União, seja ele assentados ou seja ela por regularização, né? Então, quando eu cito o número de 75 mil, você tem 38 mil assentados. Esses 38 aí virou quase 45 mil, 50 mil, porque houve o fracionamento dessas áreas, o parcelamento dessas áreas. E aí eu vou aproveitar aqui, porque nosso tempo está querendo ficar escasso, eu tenho a participação, Geraldo, do Edson Afonso, que é da CNA, e ele faz uma consideração importante. Se o INCRA pudesse validar as vistorias já feitas quando é o mesmo proprietário, nós ganharíamos um número muito grande, porque nós temos 10 anos de terra legal, tem propriedade que tem vistoria de 10 anos, e agora estão sendo refeitas esta vistoria. Um outro ponto que o Edson Afonso coloca aqui, entendemos que o INCRA deveria mudar por ato interno o rito dos processos, diminuindo a análise e reanálise. O presidente Geraldo já explicou aqui, Edson, que tem feito isso. E ele fala um outro vetor importante aqui, e aí eu faço como forma de questionamento ao Geraldo, se o INCRA não poderia titular até 4 módulos fiscais por declaração direta na lei. Porque nós temos esse trabalho de campo que está sendo muito moroso. Sai uma caminhoneta de Porto Velho, vai lá no campo, paga uma diária, volta. Nós não, por instrução interna, por seu normativo, isso já não poderia ser por declaração ou então qualquer outro mecanismo legal para impedir essa vistoria física no campo de até 4 módulos? São 2 processos distintos, deputado. É só porque normalmente as pessoas misturam um pouquinho o processo de regularização com o processo de assentamento. No processo de assentamento, inclusive nós fizemos um evento na semana passada, lá no Rio Grande do Norte, porque já está trabalhando com o processo de declaração, sim, para os assentados, exatamente no sentido de agilizar isso daí. Inclusive o pessoal de Rondônia também esteve nesse evento, para que a gente está multiplicando essa metodologia para agilizar o processo de busca das informações. Então, na parte dos PAs, o processo será agilizado, sim, via declaração.
Na parte da regularização até 4 módulos, aí só lembrando, são 2 leis distintas. Aí você tem todo um segundo conjunto de exigências. As exigências são distintas. Não é apenas a declaração, a gente tem que fazer o sensoriamento remoto, tem que haver a comprovação da utilização anterior. Então, as exigências são um pouquinho diferentes. Um é 8629, lei 8629, e o outro é lei 11952. Então, são 2 conjuntos legais diferentes que se aplicam aqui. Então, no caso dos projetos de assentamento, a gente já fez o piloto disso daqui, rodou no Rio Grande do Norte, fizemos com a aplicação da declaração, foi um sucesso, diga-se de passagem, e a semana passada fizemos sim já um treinamento com as regionais todas, inclusive Rondônia participou, para a aplicação da mesma metodologia no restante do país. Então, vai funcionar já, aplicando na lei 8629. Então, isso aí já começa a funcionar de agilização. Na 11952 é que a gente tem um checklist, que é o checklist que está previsto na lei, que tem seguido o enquadramento. Então, não é exatamente a mesma coisa, que são 2 legislações distintas. Ok, eu queria agradecer aí a participação do Joaquim e do Geraldo. Nós vamos já partir para o encerramento. Eu queria abrir um espaço aí em torno de 3 minutos para que cada um pudesse fazer as suas considerações finais, né? Fechando essa finalização, iniciando pelo Joaquim, agradecendo aí também a participação do Ministério do Meio Ambiente como um todo. Lamentamos a ausência do ministro Ricardo Salles, dizer que isso é muito ruim. A gente faz um compromisso, divulgamos que o ministro ia participar. Eu sei que ele deve ter ocorrido um imprevisto, mas isso é absolutamente lamentável. Esse é um compromisso. Lúcio, eu vou pedir desculpa pelo ministro. Ele está em Pocuné, na região onde estão acontecendo as queimadas, lá no Pantanal. Ele estava tentando acessar remotamente, porque ele está em campo. Foi um imprevisto mesmo. Ele marcou essa viagem ontem e acabou saindo hoje de manhã cedo de avião daqui. Passou na base lá, tentou fazer a conexão dentro da base em Pocuné e não conseguiu conexão para continuar aqui. Ele estava lá acompanhando o combate das queimadas e a atuação dos nossos brigadistas que estão na região tentando resolver o problema lá de queimadas do Pantanal, e por isso que ele não pôde participar. Eu peço desculpa por ele. Só para lembrar um pouco, no início da apresentação, hoje, na segunda-feira passada, foi criada a Secretaria da Amazônia. Eu estou como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. A ideia do governo federal é fomentar, sim, o pagamento de serviços ambientais para quem conserva a floresta. Esse é um grande desafio. O desafio da sustentabilidade dentro das unidades de conservação e no entorno dela, para que todos sejam beneficiados, não só pela proteção do território, mas sim pela geração de emprego e de renda, especialmente em territórios como a Amazônia, que tem um baixo dinamismo econômico. Aquilo que eu falei no início, trazer inovação básica para o território, trazer investimento de impacto. O mercado financeiro tem bastante fundo de investimento olhando para esse tema, e o nosso trabalho aqui é destravar os financiamentos de impacto, uma vez que juro de 2%, 3% ao mês já não existe mais no mundo e muito menos no Brasil. Como que a gente faz com que os juros baixíssimos chegue, ou praticamente zero, chegue no território? Isso traria um desenvolvimento para o empreendedor. Nós devemos lançar um programa junto com o SEBRAE, que nós estamos iniciando as conversas junto com o Pedro Buick do SEBRAE, para criar um programa chamado Floresta Mais Empreendedor, que seriam líderes empreendedores nas regiões, trazendo uma inovação organizacional para o território, para que a bioeconomia aconteça de uma forma real. Hoje, o ecossistema das atividades econômicas na Amazônia é bastante complexo e difícil, uma vez que você, se quiser embalar um produto
na floresta amazônica, você vai ter que comprar um plástico bolha em São Paulo ou na região sudeste, você vai comprar um equipamento para uma pequena processadora, também vai ter que comprar isso no sudeste. Então, toda essa logística e esse ecossistema que não existe de forma relevante no bioma amazônico, nós teríamos que levar aí um modelo de empreendedorismo e de inovação organizacional para o território, que eu acho que isso faria também bastante diferença para um desenvolvimento sustentável. O outro comentário, que é até do mapa, que o Geraldo lá, junto com a Tereza, fizeram, foi o selo do produto artesanal. Isso seria uma solução para a formalização de atividades de pequenas processadoras que se encontram no meio da floresta, que para poder comercializar os produtos não tinham como fazer isso sem um CIF, né? E agora sim eles podem, com o selo de produto artesanal, ter simplificado o processo para a formalização da sua atividade. Então, contem conosco aqui no Ministério do Meio Ambiente. Peço desculpas mais uma vez para o ministro que está lá no meio da operação, junto com os brigadistas de combate aos incêndios no Pantanal, não ter participado. Estamos à disposição. Obrigado, Lúcio, pelo convite. Nós estamos aqui com as portas abertas, o que vocês precisarem. Toda contribuição nesse tema é bem-vinda. Eu que agradeço ao Dr. Joaquim Álvaro Pereira Leite, do Ministério do Meio Ambiente, pela sua participação. Diga ao ministro Ricardo Salles que aceitamos a desculpa dele e a gente entende essa questão do incêndio no Pantanal, todas as queimadas da região do Centro-Oeste. Foi imprevisto mesmo. A gente tinha programado, estava desenhando aqui todo o evento, mas infelizmente ele teve que marcar ontem. Desculpa aí pelo imprevisto, nós podemos marcar outra e com certeza vai estar à disposição para atender. Da minha parte está desculpado, depois nós vamos ver a parte do Sebrae, né? Mas da minha parte está tranquilo. Dr. Geraldo Melo Filho, meu grande amigo, vamos encerrar a sua participação assegurando aqui a entrega de 2.000 títulos para o estado de Rondônia até 31/12. Deputado, Geraldo, ficou mais fácil para você, hein? Eu achei que ele ia pedir dinheiro de pagamento por serviços ambientais, entendeu? Não, você foi feliz, Joaquim, quando você citou ali, estipulou valores, né? Agora está mais fácil depois também na tribuna e falar, olha, ele falou tal dia, está gravado, dá em torno de R$250, já fiz as contas aqui. Tem vários produtores de rurais de Rondônia que já estão ricos já, hoje, fazendo essas contas aí. Não tem dúvida. Que eu já imaginei que você fez a conta, por isso que você foi apertar o Geraldo, para dobrar a meta dele. A minha tá boa. Tá boa. Só falta chegar o dinheiro seu, viu, Joaquim? Esse aí é difícil de ver. Isso é igual aqueles escorpião que fica no bolso, ninguém coloca a mão. Esse dinheiro ambiental é um dinheiro difícil do produtor tocar nele, mas eu estou com esperança agora. Mas você vai ver, ano que vem nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Ano que vem provavelmente você vai ter aí no território o CAR Validados que nós estamos fazendo junto com a Secretaria de Rondônia e junto com o Serviço Florestal Brasileiro, validando o CAR para ano que vem a gente poder aderir a esse programa. Um desafio desse programa, sabe qual vai ser? Convencer o produtor, o pequeno produtor, a acreditar que ele vai receber por cuidar de floresta. Ele vai falar, não, ele tem que receber, aí ele começa a acreditar, viu, Joaquim? Então, é só receber que acredita. É isso aí, convencer os primeiros que daí a coisa anda. Obrigado pela ajuda aí, obrigado pelo convite. Vamos lá, Geraldo. Bom, deputado, a gente tem uma coisa para a gente que é importante que a gente diga, que a gente faz parte de um governo cuja principal orientação é transformar em título, transformar em realidade, entregar na ponta eu digo, minhas metas todas são traduzidas em título, mas tem uma outra característica nossa aqui, que é o seguinte, eu não posso trabalhar com um número e depois não entregá-lo. Então, a conta nossa é o seguinte, no dia que a gente assumiu aqui, e esse é o ponto principal, e essa é a informação que eu queria lhe dar, a gente classifica, por exemplo, na área de assentamento, as nossas metas dos assentamentos estão divididas em P1, P2, P3, P4, de acordo com a complexidade para que se faça a entrega. 29 mil dos assentados estavam classificados como P4, ou seja, eram os mais longe para a entrega de título. E 800 de Rondônia estavam como P1.
Então, nós estamos trabalhando para reverter isso e montar uma esteira de produção. Nós estamos hoje na Amazônia com 7 estados abertos ou já terminando de abrir processo de licitação para georreferenciamento, que é o grande limitante que a gente tem hoje para concluir, para deslocar do P4 para P1, para P2, esses lotes de assentados para que eles possam receber títulos. Graças a uma emenda parlamentar do deputado Lúcio Moschini, e a gente tem que repetir isso, porque a gente tem que agradecer a quem ajuda, nós vamos fazer de uma vez só 16 mil dos 38 mil assentados de Rondônia vão ter o trabalho de georreferenciamento e vão poder caminhar para receber título no decorrer do próximo ano, por exemplo, e no máximo no início de 2022, esse trabalho, que é um trabalho que vai ser dividido em, acho nem sei a quantidade mais de assentamento, espalhado em 60 assentamentos do estado de Rondônia. Então, assim, nós temos um trabalho enorme por fazer para tirar um atraso. Nós temos um volume de serviços de georreferenciamento, nós temos uma parceria fechada com o estado de Rondônia, essencial para que a gente consiga ir a campo, que já está assinada, mas que ainda não se materializou por questões burocráticas, mas que já está em vias de começar a funcionar. Nós estamos recebendo um reforço de mão de obra. Isso também a gente sabe que vai acontecer e que então vamos começar a ter o resultado e entregar. Nós vamos ter uma entrega para Rondônia já significativa e que será muito maior do que a dos anos anteriores. Eu gostaria muito, e não estou fora de entregar o número que você falou, eu não vou falar ele. Não estou fora de entregar esse número, e até talvez de superá-lo. Mas eu sigo repetindo o número que eu falei, porque esse eu lhe garanto que eu lhe entrego. Mas nós vamos trabalhar para bater uma entrega maior do que a que nós fizemos no Mato Grosso, e vamos trabalhar sim. Eu repito, a meta que nós vamos entregar em Rondônia é uma meta acima dos 1.000 títulos na ida da ministra aí, que será a maior entrega já feita em Rondônia. E vamos trabalhar, não estou fora de conseguirmos até o final do ano superar o que você falou aí. Mas uma coisa eu lhe digo, em 2021, com o andamento do trabalho do GEL, com o andamento do trabalho da parceria com o governo do estado, aí sim nós vamos ter números históricos de entrega de título. Porque nós vamos ter a base para fazer essa entrega e nós temos um governo que já a única cobrança que eu recebo é faz aquele papelzinho verde, vai lá e entrega na mão do produtor, porque essa é a meta principal que o governo Jair Bolsonaro entregou para esse INCRA aqui. Vamos entregar título de propriedade, fazer regularização fundiária em toda a Amazônia do Brasil. Essa é a meta número 1. Mas essa meta é entregue e do lado tem a responsabilidade na hora de falar o número, então eu não posso dizer que eu vou entregar mais do que eu tenho certeza absoluta que eu vou entregar. Por isso eu não vou assumir um compromisso antes de eu pôr na ponta da caneta aqui o número. Mas os 1.000 eu lhe digo que nós vamos aí no mês de novembro, e mais do que 1.000 nós vamos entregar. Ok, eu vou fazer publicamente aqui um pedido ao governador Marcos Rocha que dê a celeridade devida para a contratação desse pessoal para o INCRA, de tão importante que é essa mão de obra. Depois eu vou até, Geraldo, passar no seu zap aí o telefone do governador. Sim. E você podia me ajudar a pedir ao governador que dê a celeridade. Quero agradecer primeiramente ao SEBRAE Rondônia por esse convite, pela oportunidade que me deu de estar aqui como mediador desse debate tão importante, tão enriquecedor das propostas públicas, das diretrizes que nós temos com relação à sustentabilidade e produção, pela oportunidade que o SEBRAE está dando para o produtor rural se conectar nessa feira tão maravilhosa, tão diferente, tão inovadora. Cumprimentar o Daniel Pereira, que é o presidente do SEBRAE Rondônia, e faz um trabalho fantástico nesse sentido. Então, eu quero agradecer ao SEBRAE pelo convite, agradecer ao Dr. Joaquim, ao Geraldo e a todos que participaram desse laboratório de ideias, de exposição e até mesmo de direcionamento. Veja vocês que eu, como mediador aqui, tentei assim direcionar ao máximo os dois aí para fazer compromisso, para estabelecer metas, né? E isso faz parte do parlamento também. Então, eu quero agradecer sinceramente vocês, convidá-los para estar em Rondônia o mais breve possível. O Joaquim e o ministro, no lançamento dessas compensações financeiras para quem preserva o meio ambiente, entregar um cheque, entregar um dinheiro para quem cuide do meio ambiente como forma de reconhecimento,
e convidar também o Geraldo para que estabeleça uma data do mês de novembro. Eu estive com a ministra antes de ontem, pedindo uma data para ela, junto com o Pedro Bolsonaro. O Pedro Bolsonaro quer realmente vir a Rondônia, mas quer conciliar com a ponte do Abunã. Então eu deixo para o Geraldo aí também o convite para que esteja em Rondônia. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado a todos os internautas que acompanharam mais um evento, mais uma sala do nosso AgroLab do Sebrae Rondônia. Bom dia a todos e muito obrigado.